ao mais novo servidor emérito da UFG. Em nome da família, convido seu filho, Winder Oliveira Garcia. Nobres representantes da Universidade Federal de Goiás, a quem em especial cumprimento na figura do magnífico reitor, o professor Edvardo Madureira Brasil, do sindicato do Cinti UFG, na pessoa de Fátima dos Reis, queridos convidados, queridas convidadas, boa noite. Meu pai, quanta honra Deus me reservou para que nessa noite, do alto dessa tribuna, e com as pessoas por quem mais afeto temos na plateia, eu tenho a oportunidade de expressar o que esses 25 anos de convivência me legaram. Alçado a essa bancada, pela única condição de ser o seu filho, pretendo que minhas singelas palavras consigam entrar no seu coração, numa homenagem em que tão poucos filhos podem fazer aos seus pais. Sinto-me por tudo isso verdadeiramente agradecido e um privilegiado. Tenho a convicção de que eu não merecia tanto. A história de meu pai começou na fazenda Marialva, zona rural do município de Piranhas, na região oeste do estado, já próxima à divisa com Mato Grosso, onde se beijam as cidades de Aragarças e Barra do Garças, separadas pelo rio Araguaia. Foi ali, nos campos de terra do Brejo do Macaco, que iniciou carreira, o altaneiro zagueiro, raçudo, com habilidades de meio-campista, liderança de capitão e a visão de um técnico, daqueles bravos. Batizado Winston em homenagem ao vitorioso primeiro-ministro inglês, Churchill teve um papel determinante na maior batalha do século XX, garantindo a vitória aos aliados Inglaterra, Estados Unidos e França, a Europa assolada pelas baixas. Em Piranhas, no interior do Brasil, a morte também rondava em causas diversas. Ainda bebê perdeu o pai, Euquério Garcia, conhecido na região pelo apreço às letras, à justiça e à correição. Muito cedo perdeu um dos irmãos, Vanderlan, apendicite, ficando, portanto, em 10 a conta dos filhos do casal Garcia. Sendo que de todos era o Winston o mais novo. Aos 9 anos, uma nova perda, dessa vez a mais sentida e insubstituível. Foi-se embora o esteio, Arlinda Garcia, mãe de 10 filhos. Levou consigo o carinho e o amor que só mamãe podem dar. Meu pai, portanto, foi dos 10 quem menos teve tempo de contato com a mãe, e como lhe faria falta essa convivência. Foi criado numa casa de muito amor e carinho, mas de relativamente poucas regras. Confesso que apanhei pouco, e em quase todas as vezes que eu me lembro o motivo foi o mesmo. Eu e Bárbara brigamos por pequenezas e mesquinharias infantis. A regra de ouro era: pode quase tudo, só não pode brigar com o irmão. E nessa linha, Deus no céu, irmão na terra, fomos apanhando e aprendendo parte dos valores que meu pai trouxe de sua vida. Tanto temor pelo amor fraternal se justifica. Na região da Baixada do Macaco, em Piranhas, escola era uma sala erguida para o meu avô na parte frontal da fazenda. E quem dava aulas era uma de suas irmãs mais velhas, tia Zaira, que à base da palmatória, quadro negro e muita dedicação, letrou dezenas de crianças por aquelas bandas. Órfão desde muito criança, deve também aos seus irmãos mais velhos, Stalin e Wellington, sua ida para a cidade, primeiro em Umas, depois Goiânia. A educação no prestigioso Colégio Pedro Gomes de Campinas e mais tarde o curso de Administração de Empresas na Faculdade de Anhanguera. A partir daqui, a história de meu pai se amálgama à história da Universidade Federal de Goiás, nessas últimas 3 décadas. E ali começa a minha própria história. Sim, a minha história. Foi nos corredores do departamento pessoal da UFG que se conheceram Winston e Dulce, meus pais. Mais tarde, realocada na escola de engenharia elétrica, o namoro já estava solidificado, e mais tarde viria o casamento, às escondidas, num cartório do centro, tendo seus colegas como testemunhas. Os noivos chegaram de ônibus e, mesmo que já tinham um apartamento mobiliado, tiveram de esperar algumas semanas para que o salário caísse na conta e as primeiras compras de mercado pudessem abastecer a nova casa. Foi entre o Campus 2
e a praça universitária que sempre moramos, a meia distância de cada um dos polos da universidade em Goiânia. Desde pequenos, eu e Bárbara nos divertíamos quando, por alguma razão extraordinária, podíamos passar algumas horas do dia visitando o local de trabalho de um deles, fazendo o dever da escola na máquina de escrever ou nos declarando em desenhos e frases por fax, unindo mais uma vez as repartições em que cada cônjuge trabalhava. O exemplo que meu pai me deu de ser o primeiro a se levantar lá em casa para ir trabalhar e de ser o último a chegar já de noite, nos tantos anos em que exerceu a função de diretor, estranhamente não se coaduna com a de um pai ausente. Muitíssimo pelo contrário. Puxo pela memória as apresentações de escola e lá estava meu pai. Os concursos de desenho, as apresentações teatrais, as aberturas dos jogos escolares, os treinos e jogos de futebol na escolinha do Vila Nova, o batizado, os aniversários, as formaturas de pré, oitava série, terceiro ano, faculdade, enfim, em todos os momentos dignos de nota da minha vida, ali estava presente meu pai. Com a autoridade suave que lhe é característica, de quem sabe ter o respeito dos filhos baseado no carinho, na segurança e no amor. Obrigado, pai. Na casa de meus pais, tive um privilégio raro em famílias brasileiras, o de crescer cercado em meio a livros de uma farta biblioteca montada por ele, de todos os gêneros possíveis, os clássicos da literatura, os científicos de toda ordem, a inteligência sem pedância, sem orgulho, sem prepotência, a sabedoria humilde e disposta a sempre compartilhar. Lições incríveis. Obrigado, pai. Também foi através da biblioteca do Escoteiro Mirim que meu pai tinha que minha curiosidade se aguçou para o que hoje é uma de minhas paixões. Me tornei escoteiro aos 11 anos, com reuniões aos sábados, e mais uma vez, lá estava o meu pai. Entrou junto comigo, como voluntário no grupo escoteiro, sendo responsável pela tesouraria. Também esteve como pai de apoio em quase todos os acampamentos dos quais fiz parte quando criança, e nunca, em momento algum, ouvi qualquer queixa, indisposição ou a simples menção de que ele gostaria de estar em outro lugar. Obrigado, pai. Hoje crescidos, eu e Bárbara acordamos cedo todos os dias, retornamos para casa tarde, às vezes tarde da noite. Não raras vezes temos ocupados os 3 períodos do dia, com faculdade, estágio, cursos, trabalho, reuniões. Nunca reclamamos. É que lá em casa a lição sempre foi essa: a de que o trabalho é a realização do homem e de que o esforço é a semente que produz frutos para quem teve o privilégio em não nascer em berço de ouro. Brindou-nos meu pai e minha mãe com a fartura de oportunidades que sempre nos proporcionaram. Não nos perdemos porque víamos diariamente a fonte de todo o conforto que nos proporcionaram: trabalho. Por mais essa lição, obrigado, pai. Obrigado, meu Deus, porque se eu tivesse que inventar um pai para mim, ele não viria tão bom e tão completo. Não sei o que fizemos, eu e Bárbara, para merecer que nos viesse o melhor exemplar disponível no plano celeste. Obrigado, pai, por ser para nós o pai que o Senhor não teve. Obrigado por nos ensinar o desapego aos bens materiais, a dar valor ao ser humano acima de qualquer coisa, a relevar o que não é importante e fundamental, por nos ensinar que a paciência constrói muros mais fortes, pontes mais longas e estradas mais seguras. Obrigado por nos ter ensinado o respeito absoluto de quem não tolera um cala-boca, palavrão ou agressão, que nos mostrou em suas ações o valor da humildade, da mansidão, a riqueza que tem quem serve o próximo e não aceita ser servido, a honestidade absoluta expressa em cada situação possível, o amor pelo trabalho, pela família, pela vida. Obrigado, pai. Obrigado por ser meu companheiro de estádio, de pelada, de bar, de viagem, de festa, de casa, de trabalho, de supermercado, de tantos e tantos planos futuros que eu tenho, e que nos meus sonhos eu tenho certeza que lá você vai estar, porque você é o meu companheiro de vida. Hoje a noite é sua e eu te amo.